Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, para cultuar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, a despeito de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, de dias realmente muito difíceis para nós, para a Igreja Batista Renovada da Vila C, para a cidade de Foz do Iguaçu, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo. Ontem nós tivemos notícia de que mais de 3.000 pessoas foram a óbito. E, portanto, o tempo não está fácil para ninguém. Nós estamos vivendo dias de choro, dias de afastar-se, de abraçar, dias de distanciamento. E como a própria palavra diz que há tempo para todas as coisas e há um propósito definido por Deus para cada uma delas, nós estamos vivendo isso. Já fomos advertidos sobre isso, não estamos sendo pegos de surpresa e nós precisamos então compreender essa verdade. O próprio formato do culto de hoje, ou seja, desta reflexão que trago para vocês, na verdade já é também reflexo, efeito daquilo que nós estamos vivendo. Nós não temos tempo hábil para prepararmos e juntos cultuarmos a Deus. Já pelo horário que nós temos disponíveis, ele está extremamente exíguo, o tempo está exíguo, o que nos impede de prepararmos como gostaríamos de fazer um culto de adoração a Deus. Mas entendemos que não podemos deixar de trazer uma reflexão, uma palavra ao seu coração, uma palavra de incentivo, de coragem, também de consolo e conforto na presença de Deus. E por isso nós estamos aqui. E eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a juntamente conosco, nós que estamos aqui trabalhando neste momento no templo, orarmos e pedimos ao Senhor a sua bênção, não apenas sobre este culto que nós estamos fazendo, embora sem música, ele continua sendo um culto a Deus. A nossa vida de culto a Deus é mais do que a música. E nós louvamos a Deus pela disposição dos nossos amados irmãos que têm se empenhado no ministério de louvor, de fazer o que podem, se esforçando ao máximo para entregar o seu melhor. Contudo, no meio da semana, há uma certa dificuldade por conta do horário de trabalho de cada um, e depois coincide a saída do trabalho logo em seguida com o decreto que trata do lockdown. Por isso então nós queremos nessa noite trazer uma reflexão ao seu coração, a mim também, a todos nós quando ministramos também somos ministrados, quando oramos somos imediatamente consolados, confortados e muitas vezes despertados pelo Senhor, porque é o próprio Espírito de Deus que trabalha em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. E eu quero convidar você com alegria, não em tom de pesar, não em tom de sofrimento, não em tom de entrega, porque somos atribulados, mas continuamos em pé por causa do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor agora. Eu quero convidar você a orar pelo Brasil, orar pela nação, orar por este tempo que estaremos juntos. Pedir a Deus que traga o consolo e o conforto, a coragem e a fé a cada um de nós. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, neste tempo, e queremos, Senhor, em primeiro lugar, lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ó Deus, que o Senhor venha nos santificar pelo sangue precioso de Cristo. Queremos também, ó Deus, honrar a Ti, dizer que o Senhor é o dono da vida e que reconhecemos a Tua soberania. Sabemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura de geração em geração. Reconhecemos, Senhor, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder. Ó Deus maravilhoso, para fazer aquilo que bem quiseres com todos nós, com a nossa vida, com o Brasil, com o mundo, ó Deus, com o Paraná. E nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, pedindo a Tua direção, clamando, Senhor, a Tua misericórdia, clamando, Senhor, como temos feito diariamente, sobre a vida daqueles que estão passando, ó Deus, por este momento tão difícil,
das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão angustiadas, Senhor, aqueles que estão vivendo a dor da enfermidade e aqueles que estão sofrendo com a dor dos seus por causa da enfermidade. Também clamamos pela vida, Senhor, daqueles que são neste momento recolhidas, e clamamos pela vida dos familiares dessas pessoas, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer, Senhor, o conforto, ó Deus, apesar de tanta dor, que o Senhor, ó Deus, traga esperança no meio do povo. Pai, é no nome de Jesus que clamamos, seja conosco neste tempo que estamos juntos, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Pai, que a Tua boa palavra, Senhor, que é fiel, venha trabalhar, ó Deus, em nossas vidas e nos dar a direção necessária. Conforta, Senhor, o coração do aflito, Senhor. Traz, Senhor, saúde para o enfermo, ó Deus, não só no corpo, mas nas emoções, ó Senhor, e traz boas novas aos Teus filhos. Assim nós oramos, pedindo, Senhor, que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos ajude, queridos. E eu quero, na verdade, ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre o chamado de Gideão, quando o Senhor o chama para um trabalho. Então diz assim em Juízes capítulo 6: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque toda vez que Jerusalém semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor e disse a ele: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se eu agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e te traga a minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que voltes. O texto continua, é um texto muito bonito. Eu gostaria que você lesse depois em casa, onde é mais a sequência desse. E eu peço a você que ore junto comigo agora, pedindo ao Senhor que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, continua conosco e ministra nos nossos corações.
Pai, a tua palavra, ela não precisa ser abençoada porque ela já é a tua palavra. Mas abençoa os meus lábios e abençoa também os meus ouvidos, as minhas sensações e as minhas percepções, assim como a dos teus filhos, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos que estão do outro lado, Senhor, assistindo, Senhor, participando agora, Senhor, e que eles possam receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, este texto ele já é conhecido por mim e por você. Eu mesmo já ministrei ele algumas vezes. E ao orar, agora há pouco, o Senhor me coloca a necessidade de falarmos sobre essa questão do que estamos vivendo. E como eu disse na minha fala ao iniciarmos este momento, de que nós tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer coisas que normalmente não faríamos, precisamos buscar, e é tempo de buscarmos soluções em situações que aparentemente não teria nenhuma condição, mas o Senhor nos dá a inteligência e a estratégia, o Espírito Santo nos dá a sabedoria para fazermos isso, e por isso nós estamos agora enviando alguma mensagem ao seu coração. E é por isso estamos aqui. Da mesma sorte, nós aqui, você na sua vida, na sua lida diária, também deve prestar atenção no que é possível ser feito, naquilo que estamos vivendo e como é que lidaremos com as dificuldades que se nos apresentam. Bem, o povo de Israel vivia dias difíceis, e vivia esses dias difíceis por conta do seu próprio erro, do seu próprio pecado. O texto diz que o povo fazia, Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Certamente nem todos nós estamos fazendo coisas más diante do Senhor, mas também é certo que o que nós estamos vivendo hoje é juízo de Deus. É o Senhor de alguma forma mostrando que a riqueza não pode garantir a vida e o bem-estar de ninguém, que a conta bancária, que os recursos, sejam eles financeiros, que a intelectualidade, que tudo aquilo que possamos ter na mente, de tudo aquilo que possamos conquistar ao longo da vida, simplesmente um vírus pode tirar tudo isso e fazer com que a nossa vida seja paralisada. Talvez algum tempo atrás, quando falávamos, olha, amanhã poderemos não estar vivos, e a gente pensava, mas se eu tomar cuidado, se eu cuidar da minha vida, se eu cuidar da minha saúde, né? Talvez alguns de nós poderíamos pensar assim, se eu cuidar da minha vida, se eu me precaver, se eu olhar bem, se eu tomar os devidos cuidados, talvez não seja assim tão rápido. Mas hoje nós estamos vivendo dias em que nós não podemos contar com o amanhã. E eu gosto muito de um texto que eu vi por muitas vezes nos discos da Bom Pastor, de uma gravadora chamada Bom Pastor, e ali eles colocavam uma frase naquele tempo, eles diziam, que a gente viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Ou seja, para aquelas pessoas que deixam de viver, deixam de existir, naturalmente Cristo já voltou. Para muitas pessoas Cristo já voltou, e nós estamos aqui neste momento, ainda vivos e por um propósito de Deus, porque é Ele quem tem o poder sobre a nossa vida. Não é o vírus, não é o mal, não é simplesmente o que está acontecendo que domina a nossa vida ou a nossa história. Não são os governantes, não é a forma com que cuidam das estratégias para conter este mal que nos garante a vida. O que nos garante a vida ou a morte é o próprio Deus. É Ele quem tem todo o poder sobre todas as coisas, e é dele que nós dependemos. Nesta hora então percebemos bem a situação quando Nabucodonosor começa a olhar para tudo que tinha, e ele repara e ele diz, não, isso aqui foi conquistado pela força do meu braço, fui eu que conquistei. E então imediatamente ele passa a perder o juízo e se torna como um animal. Até que um dia Deus permite um lampejo de raciocínio, e aí então, depois de muito tempo, ele clama a Deus, ele reconhece a soberania de Deus, e Deus restaura a sua razão, e ele volta à posição que tinha antes. Então nós precisamos compreender que muito do mal que se apresenta não está fora do controle de Deus, mas ao contrário, ele está no controle de Deus, e justamente para que as pessoas, para que a humanidade se volte para Ele.
para que as pessoas saiam do seu egocentrismo e comecem a notar que existe um poder maior. É nesta hora que você vê pessoas que nunca falaram de Deus, nunca quiseram oração, e agora buscam de alguma forma encontrar pessoas que possam ser os seus interlocutores, que sejam os seus intercessores, para que clamem. Quantos pedidos nós temos visto agora de oração, quantas pessoas estão clamando para que o Senhor intervenha. Então nisso tudo o Deus está sendo honrado, o nome do Senhor está sendo fortalecido, e a verdade está vindo à tona. O homem é incapaz de se manter vivo. O homem é incapaz de manter a sua vida. O único que pode fazer isso é Deus. Portanto, é necessário então render a Ele toda a honra, toda a glória, e depender dEle de uma maneira completa. E então nós vimos que o mal que veio, a opressão dos midianitas, foi o próprio Deus quem provocou. Mas Ele provocou isso não apenas como uma retaliação. Deus não provocou o mal apenas para punir o seu povo. Há algo maior do que isso. Quando o mal veio com um motivo, e você percebe isso, que no verso 7 diz que o povo de Israel começou a clamar a Deus. Ou seja, quando é que eu clamo? Quando eu reconheço que existe alguém que pode fazer alguma coisa por mim. E então eu reconheço o meu estado, eu reconheço a minha incapacidade, eu reconheço que em mim mesmo eu não posso fazer, e então eu tenho que buscar o auxílio de alguém que possa. E nessa hora então o povo de Israel, que havia se perdido na idolatria, que havia se contaminado com os deuses das terras aonde eles estavam, aonde tinham passado por causa do povo, e agora então reconhecem que esses deuses não podem fazer nada. E de uma forma definitiva, então lembram de Deus. E Deus então ouve ao clamor deles. Isto não é uma novidade. Olhar para este texto e pensar que aqui o Senhor deu o livramento e que esta foi a única vez. Não, isso não é verdade. Muitas outras vezes aconteceram isso. Se você lembrar lá da época do povo que estava preso, o povo hebreu, ainda chamado hebreu, que estava no Egito, e ali preso e sofrendo, eles clamaram a Deus também, no meio de um povo idólatra, no meio de um ambiente idólatra. O Senhor, eles clamaram a Deus e Deus os ouviu. Isso me faz compreender então que o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, não só no Novo Testamento, não só após a vinda de Jesus, mas durante todo o tempo. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E o fato de o Senhor trazer algum mal é justamente porque o Deus não quer que o seu povo se distancie dEle. E então é a forma com que Ele tem do povo voltar para Ele, para que tenha a vida eterna. Não se trata apenas desta vida terrena, não se trata apenas deste plano que eu e você estamos vivendo, mas Ele está falando do plano além, um plano que transcende este tempo. E então o Senhor traz ali, mas perceba que neste tempo de juízo, neste tempo de luta, neste tempo de tribulação, muitos choraram, muitos se angustiaram, muitos ficaram oprimidos e deprimidos, e alguns procuraram, em meio às dificuldades, encontrar uma saída. E no meio destes está Gideão, alguém que não se deixa dobrar, alguém que com toda a dor, e apesar de sentir-se pequeno, a sentir-se acovardado, apesar de sentir-se fraco diante da promessa ou da missão que Deus lhe dá, ainda assim, na sua vida cotidiana, no seu diário, ele procurava de alguma forma encontrar uma solução melhor para continuar vivo, para a manutenção da sua vida. Então ele vai malhar trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. É importante compreender isso. No lagar, ali é onde se faz o suco de vinho. Mas não era
não estava sendo usado para isso, ou seja, ele encontra solução em meio às dificuldades. Ele consegue encontrar uma forma de fazer, de conseguir com que fosse tratado esse trigo. O trigo normalmente era feito na eira, ou seja, no eirado, porque o próprio vento, quando ele batia, o próprio vento levava a casca e ali ficava o produto do trigo. Mas ele estava fazendo lugar, a dificuldade é maior, o trabalho é maior, mas é possível. Ou seja, ainda que não seja fácil, é possível. Eu percebo então que há um esforço não apenas mental, não um esforço físico, mas também um esforço emocional, de não se dobrar diante da situação e de não considerar como perda e achar uma saída para a sua história. Eu olho para a vida de Gideão e percebo alguém que não desiste fácil. Pode se sentir acovardado ou temeroso, talvez essa fosse a melhor palavra, temeroso, inseguro com relação àquilo que o anjo traz para ele. Mas ele não se acovardou, ninguém disse para ele o que precisava fazer, pelo menos o texto não explica isso. Ele olhou para si, ele olhou para a situação, ele tomou o pé da situação, olhou todo o panorama que havia, e diante de todo o panorama, ele falou: isso não dá para fazer, isso aqui dá, vamos fazer isso. E isso nos traz um ensinamento, de que apesar de estarmos em lugares apertados, como nós estamos vivendo hoje nos nossos dias, em situações apertadas, como nós estamos vivendo hoje nos nossos dias, enclausulados muitas vezes por causa da situação, seja ela por causa de não podermos ir e vir como gostaríamos de vir, e nos reunir como poderíamos nos reunir, mas existe vida e existe possibilidade. Esse é um tempo transitório, provisório, não sabemos quanto vai durar, e não adianta também nos iludirmos que amanhã deixará de existir, mas nós precisamos saber que isto não é definitivo, isto é passageiro, vai passar, e é preciso que você pense sobre isso. E se você pensar sobre isso, ainda que haja dores, ainda que haja choro, ainda que haja tristeza, haverá um momento em que isso deixará de existir. E aí então seguiremos com a nossa vida. E nós percebemos nesse texto que o Senhor chama então Gideão. E preste atenção, ele não chamou alguém que estava deitado. Eu gosto de citar isso, eu faço questão de dizer isso. Ele não chama alguém paralisado, alguém oprimido e deprimido, encostado, mas ele chama alguém que está se esforçando para sobreviver. Lembra daquela gravura que já circulou na internet por algum tempo, de um sapo com a cabeça dentro de uma garça, eu acho que é isso, e ele com a cabeça dentro da garça e apertando o pescoço da garça, ou seja, eu não desisto. E é isso que nós precisamos pensar, é a imagem que eu e você precisamos olhar. Gideão estava lutando, Gideão estava buscando a manutenção da sua vida, e certamente com o trigo ali ele poderia dar alimento para a sua família, de repente até negociar com aqueles que estavam em volta, ou seja, encontrar soluções mesmo diante da dificuldade. Não dá apenas para chorar e orar, nós precisamos chorar, orar e trabalhar e buscar, usar o intelecto e clamar ao Senhor que nos dê a direção. Eu me lembro, vou repetir aqui o que eu disse há muito tempo atrás, eu me lembro de uma amada irmã, que ela vivia fazendo salgadinhos e doces para a igreja, para os irmãos que faziam aniversário, e fazia gratuitamente. As pessoas levavam, às vezes ela mesma doava, e às vezes as pessoas levavam material, e ela fazia isso. E de uma certa forma houve uma época na vida deles que eles estavam passando um aperto financeiro, e olhando para aquilo, o Espírito de Deus, isso não é coisa minha, o Espírito de Deus me despertou para perguntar a ela o que ela fazia de melhor, o que ela sabia fazer e que deslanchava. E ela me contou o que fazia.
Eu disse: por que você não começa a fazer isso? Bota uma plaquinha na frente da tua casa e mostra o que você sabe fazer. E ela me ouviu, e hoje eles vivem disso, estão bem. Deus tem abençoado e prosperado. Seu marido, que fazia outros negócios, começou a se empenhar nisso também. Aliás, ele fazia e faz uma esfirra maravilhosa, né? Aqui meu abraço, se um dia chegar até ele, o Donizete, né, e a Célia, pessoas maravilhosas. Não estão conosco hoje no ministério, mas continuam no reino conosco. E nós somos gratos a Deus pelo tempo que andamos juntos. Então é importante pensar no que Deus pode fazer através de nós, das soluções que Deus nos dá. Quando a mulher, a viúva com seus filhos, procura o profeta e diz: olha, vem aí os meus credores e os meus filhos, eles vão levar meus filhos porque nós não temos recurso, não temos mais nada. E o profeta pergunta para ela: escuta, o que você tem em casa? Ela fala: eu tenho só um pouquinho de óleo. Aí a proposta então do profeta é: vai na casa dos teus vizinhos, pega vasilhas vazias, não poucas, e traz. Ela foi, fez. Aí ela falou: o que faço agora? Agora você vai derramar esse óleo nessas vasilhas e vai pondo separado. E ela fez isso. Quando terminou, falou: agora vai e vende e vivei do resto. Veja, de um pouquinho de óleo foi resolvido o problema da dívida. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Do pouquinho que tinha, Deus multiplicou. Isso me faz lembrar da primeira multiplicação, em que 5 peixes e 2 peixinhos, 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimentaram uma multidão. Você consegue compreender que em Deus é possível, ainda que tenhamos pouco, ainda que seja quase nada, Deus pode fazer uma mudança? Deus pode transformar isso. Será que a gente não está muito chorão? Será que a gente não está muito olhando para as notícias e deixando que elas nos contaminem? Será que estamos olhando tanto para noticiário e paramos de olhar para a palavra de Deus? O norte da minha vida e a tua vida é o que se estampa no noticiário, ou é a palavra de Deus? O que é que realmente domina a tua vida? O que é que dá direção à tua vida? É o que você vê no noticiário ou o que a palavra do Senhor mostra? Sabe, irmãos, às vezes nós somos cristãos que agimos como se não os fôssemos. E nós precisamos começar a voltar. Deus é o Deus do suprimento, o Jeová Jireh. Nosso Deus também é o Deus da cura, Jeová Rafá. Nosso Deus também é o Deus da paz, Jeová Shalom. Você já parou para pensar sobre isso? Aonde Deus está? Que lugar é que Deus está ocupando a minha vida e a sua vida nesse período de pandemia? Será que não estamos fraquejando? Será que diante de tantos problemas e de tantas dificuldades, nós não estamos cedendo? E começamos a ver apenas de forma humana? Você consegue se lembrar quando o moço do profeta Elias diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? E a proposta do profeta ou a orientação do profeta é: vai vir chuva, não importa o tamanho, virá chuva. Você compreende que nós precisamos profetizar coisas boas, nós temos que pensar coisas boas e temos que confiar no Deus que nós servimos? Agora também me faz pensar, porque começamos esse texto dizendo que Israel fez o que era mal perante o Senhor. Então eu preciso também pensar não apenas nas soluções que Deus dá,
para a vida de cada um de nós, daquilo que Deus dá para a vida das pessoas que estão em volta, aqueles que buscam a Ele, mas é preciso pensar se realmente temos voltado para Ele. O que fez diferença foi que no verso 6 diz: e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Clamar, quando clama, eu falo, vou clamar e vou continuar no pecado, vou clamar e vou continuar no erro, vou clamar e continuar levando a minha vidinha prazerosa, ou seja, vivendo na carne, vivendo tudo que eu quero na carne, e buscar o Espírito, buscar o espiritual. Não, querido, a proposta de Deus para mim e para você é ser de santo, porque eu sou santo. Nós não vamos alcançar a santidade de Deus, mas Ele quer que nós persigamos a santidade dEle. E isso então faz nos pensar o que precisa mudar em nossa vida. Nesses dias de pandemia, nós estamos refletindo, todos nós refletimos sobre a nossa existência. O que nós estamos fazendo? Como estamos lidando com as questões? O que temos feito? Estamos preparando o nosso futuro? Estamos preparados para a morte? Estamos preparados para deixar a vida? E como essa vida que nós vamos deixar ficará para os que continuarem aqui? Qual é o reflexo que isso terá? Será que a nossa não existência vai permitir com que as pessoas olhem para nós e tenham paz e tranquilidade, no sentido de que não deixamos problemas para eles resolverem? Ou será que a nossa existência vai dizer: olha, morreu e deixou um monte de problema para mim, deixou de existir, mas os problemas deles me perseguem? O que temos feito da nossa história? Falávamos ontem pela manhã, no café da manhã, e no momento em que orávamos, eu e minha esposa, de que nesses dias nós temos falado muito sobre cura, para o Senhor curar pessoas que a gente não conhece, e nós temos clamado a Deus e precisamos fazer isso. Mas sabe de uma coisa importante? Além, ou muito mais além do que a cura, nós precisamos que as pessoas se salvem, sejam salvas. Ninguém se salva, né? Sejam salvas. E para isso é necessário que elas tenham um encontro com Deus. E ultimamente nós estamos vendo as pessoas buscarem a solução para que alguém não deixe de existir. Mas a pessoa não está preocupada se ela morrer, para que caminho ela vai seguir? Então isso também gera responsabilidade em mim e você, de urgentemente, de pregarmos o Evangelho, de falarmos com os nossos familiares e amigos. Não que oremos para que alguém de outro lugar venha conversar. Queridos, hoje nós temos meios para estar com outra pessoa do outro lado do mundo. Não é mais necessário estar fisicamente. Eu posso acessar a qualquer pessoa. Somente não consigo falar com ela se ela estiver numa UTI. Mas se ela estiver na enfermaria, eu ainda consigo falar com ela, porque lá eles liberam alguma forma de meio de comunicação. Então é tempo de nós começarmos a repensar do sentido da nossa vida, e se estamos fazendo tudo aquilo que nos compete fazer. Gideão olhou para a sua história, entendeu o que estava acontecendo, tomou o pé da situação e agiu. E assim eu e você precisamos fazer. Não podemos ceder, não podemos retroceder. Nós precisamos avançar, mesmo diante de toda dificuldade, precisamos avançar. O Salmo 126, ele diz para nós: aquele que vai andando e chorando, quer ver? Que vai andando e chorando, aquele que coloca a semente, ou seja, aquele que trabalha, aquele que não para, aquele que sabe o que tem que fazer. Ele diz assim, ele diz: quem sai andando e chorando, verso 6 do Salmo 126. Vamos ver o verso 5. O verso 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Significa que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, ou seja, aquele que mesmo com a dificuldade não para, ele continua produzindo, ainda que o corpo queira desistir, ainda que venham pensamentos ruins, ele continua trabalhando. Ele diz: com júbilo
ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Agora aquele que chora, aquele que não faz, ele vai continuar com a vida dele daquele mesmo jeito, parada e sem solução. Nós precisamos fazer algo. Digo isso de forma física, ou seja, de nos movimentarmos, seja na nossa vida para sobrevivência, seja na nossa vida com relação aos relacionamentos, seja com relação a pregar o Evangelho, seja me aproximar de Deus, seja compreender que eu preciso voltar para Deus e abrir mão daquilo que me separa dele. Muitas vezes ouvimos pessoas angustiadas, tristes, que não tem mais ânimo para fazer nada. E a pergunta que nós fazemos a essas pessoas é: porque a sua vida não está boa? E a pergunta que fazemos é: você tem orado? Quantas vezes por dia, ou quanto tempo você tem gasto em oração, investido em oração? Você tem lido a palavra de Deus? E as respostas são sempre as mesmas: eu não tenho forças. Não temos forças para buscar a Deus, não temos forças para orar, não temos força para compreender a vontade de Deus para a nossa vida, mas temos força para passar o dedo e ficar horas em redes sociais. Queridos, enquanto não compreendermos que a vida do outro não pode me distrair, e eu preciso voltar para a minha vida, para minhas dificuldades, e eu preciso encarar com responsabilidade a minha vida. Enquanto eu não aprender isso, eu vou continuar sofrendo. O povo de Israel caiu a ficha, eles conseguiram entender. E aí então eles buscaram o Senhor, e o Senhor os ouviu. Não é apenas clamar, mas esse clamor, ele vem junto com um arrependimento, com mudança de atitude, com busca, com entrega, com reverência. E aí então o Senhor manda a solução. Ele chama alguém que está trabalhando. Não é alguém sentado, não é alguém deitado, não é alguém que está esperando a banda passar. Alguém que está produzindo. Porque a palavra do Senhor diz que quando somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. E então o Senhor chama essa pessoa para fazer a diferença. Ele tem as suas dúvidas, ele tem as suas inseguranças, ele faz alguns propósitos com Deus, e Deus, olhando como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso, também no Antigo Testamento, então o Senhor se revela, se mostra um pai querido, e ouve, e entende a luta daquele homem, os conflitos daquele homem, e ajuda-o. E assim o Senhor dá vitória a ele e ao povo de Israel. Leia a história, é linda, linda. Queridos, que nós sejamos como Gideão, que tenhamos uma posição a tomar, e que as dificuldades da vida não nos paralisem. Uma professora minha de psicanálise, um dia eu conversando com ela e dizendo que eu estava com uma certa dificuldade para interpretar Freud, e eu estava buscando outros livros para poder entendê-lo. E ela disse: eu fico feliz de saber que a sua dificuldade não está sendo paralisante, mas motivante. E era realmente o que estava acontecendo. Eu podia simplesmente deixar de lado, como qualquer um de nós pode fazer, mas a minha ideia era buscar alguma forma de entender aquilo que eu precisava para a matéria, e também aprender para a minha vida profissional. Queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Que a tua dificuldade, que a minha dificuldade não nos paralise, mas que ela seja algo como aconteceu com Gideão, que seja motivante para irmos além. Ainda que com choro, ainda que com dores, mas não vamos parar. Nós precisamos ter essa postura, e certamente Deus vai nos ajudar. Então, querido, que essa
essa palavra de esperança, essa palavra de fortalecimento, seja algo que penetre no teu coração e que não simplesmente passe pela tua vida e sem efeito algum. Nós não podemos ficar parados. Não é tempo disso. Não é tempo apenas de chorar. É tempo de orar e buscar soluções que o próprio Deus vai nos mostrar. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, que ela passa por mim antes de passar pela igreja, e realmente ela nos motiva a não nos acovardarmos, não nos acomodarmos, a sairmos da posição de conforto, ó Deus, e nos movimentarmos para algo que o Senhor tem preparado. Pai, em nome de Jesus, ajuda a igreja, ajuda os teus filhos, ajuda aqueles que estão nos vendo do outro lado da tela, e que o Senhor possa falar aos seus corações, aonde estiverem, e que sejam alcançados pela tua verdade. Não se trata, Deus, de uma palavra motivacional, não se trata, Senhor, de autoajuda, mas de uma palavra de direção segundo a tua própria palavra. Que o Senhor motive o teu povo e que os teus filhos sejam felizes no Senhor, apesar da dor. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar pelas pessoas que fazem campanha e que estão buscando um milagre, uma solução para as suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar em sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas empresas. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, de uma forma toda especial esses irmãos e dar-lhes a vitória, segundo a tua vontade, ó Deus. Ó Deus maravilhoso, livra também os teus filhos de fazerem contigo votos que desagradam ao teu coração. Traz coerência, coesão a cada um deles, e que eles possam buscar a tua vontade antes de tudo. Pai, eu oro também pelos irmãos que estão empregados e sofrendo, preocupados com essa situação toda. Também oramos pelas pessoas que têm as suas empresas e que estão tendo dificuldades, Pai, que o Senhor os abençoe. Mas também eu oro por aqueles que não estão tendo dificuldade e que está tudo bem, que o Senhor os mantenha assim. Oro pelos desempregados, oro por aqueles que estão parados, Senhor, que eles possam aproveitar este tempo, ó Deus, que estão sem trabalho, para se aperfeiçoarem em alguma área da sua vida, para assim que a oportunidade surgir, eles estejam prontos para recebê-la. Assim como Gideão, ó Deus, que fazia sem nenhum outro interesse, a não ser cuidar da sua própria vida, o Senhor o chama para uma obra muito maior e uma missão muito maior. Toma, portanto, a tua igreja nas tuas mãos. Dá-nos um restante de semana de paz. Ó Senhor, traz saúde, Paizinho amado, as famílias. Senhor, visita os leitos de hospitais, visita, Senhor, as casas também, aqueles que estão se recuperando, ó Deus, do pós-Covid, aqueles, Senhor, que não tem nada a ver com o Covid, mas estão, Senhor, também padecendo de outras enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, se manifeste, ó Deus, numa unção de cura, Senhor, nos lares, nas casas, Paizinho amado, nos hospitais. Que o Senhor se manifeste, ó Deus, visita, Senhor, agora, Pai, as UTIs, as enfermarias, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e traz uma unção de cura para a glória do teu nome. Senhor, pedimos saúde, pedimos proteção para o pessoal que se envolve, Pai, com todos aqueles que estão com o Covid, Senhor, seja na área da saúde, sejam os da manutenção, da administração, sejam aquelas pessoas que estão, Senhor, com seu comércio aberto para suprir as nossas necessidades. Senhor, abençoe, Pai, e traz saúde, imuniza, Senhor, o povo. É assim que nós oramos, Pai. Pedimos que continue conosco e nos fortaleça. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu impetrar a bênção, eu quero dizer para você que nós estamos voltando às atividades normais no que diz respeito aos atendimentos. No próximo sábado nós teremos culto, eu quero dizer isso para você, às 15 horas, o culto presencial. Por força do decreto, nós entendemos que não há possibilidade de fazer o culto no domingo, então faremos no sábado, às 15 horas, presencial. Nós temos a oportunidade, conseguimos com o prefeito a liberação para 30% da capacidade, apesar da resolução
dita pelo Paraná, entregue, liberada no Paraná em fevereiro, dizia apenas em 15%, mas o prefeito acolheu ao nosso pedido e poderemos então ter 30% da capacidade do templo. Portanto, a lista já está disponível, você pode preencher o seu nome, colocando o seu nome. Também é preciso que você coloque a sua idade, porque nós estamos trabalhando para entender como fazer melhor para cada faixa etária. 15 horas, sábado, estaremos aqui ao vivo, e online também, presencial e online, num culto que será uma bênção, eu tenho certeza, para todos nós. Venha de máscara, venha com máscara, mantenha a distância, não cumprimente, ou seja, que não haja aperto de mãos ou abraços, porque nós não queremos ser culpados pela disseminação do mal, mas ao contrário, nós estamos como igreja aqui, para que esse mal seja cessado, que ele seja banido em nome de Jesus. Os atendimentos no gabinete, eles voltam a acontecer a partir de agora. Estamos disponíveis para isso, não na mesma frequência que tínhamos antes, até porque eu ainda preciso me restabelecer, eu me canso com muita facilidade, então serão mais espaçados, mas eu estou pronto a atender você. Fique à vontade para entrar em contato e a gente vai agendando isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor os fortaleça em graça. Ore por nós, ore por mim, pela pastora Anice, pelo Bill, pela Sami, ore pela minha neta, a Luísa, que o Senhor continue nos dando saúde, e ore também pelos demais irmãos. Temos uma lista no grupo de WhatsApp com todas as pessoas que vão nos pedindo oração e que precisam. Nós estamos ali. Que Deus guarde vocês. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua família, lhe dando saúde. Que o sangue de Cristo na verga das tuas portas e janelas traga imunidade em nome de Jesus para você e sua casa. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite. Deus os guarde.